Bom, um monte de coisas, né? Eu acho que teve jogador voltando sim, né? Talvez o principal jogador do time no Campeonato Brasileiro voltou, né? O Marcos Antônio. Não é nem o Lucas, nem o Oscar, nem mesmo o Luciano. O Marcos Antônio, eu acho que é o símbolo do São Paulo mais criativo, né? Era assim com o Zubeldia e tem sido ainda mais com o Crespo no sistema com 3 zagueiros. O São Paulo faz sua 4ª partida jogando bem. Foram 3 vitórias e um empate contra o Bragantino, muito. Aí o Marcos Antônio dando assistência para o Ferreirinha, que também estava machucado, também voltou, né? Na parte final do Zubeldia não tinha Marcos Antônio, não tinha Ferreirinha, etc, etc. Que tomou o terceiro amarelo, né? Tomou o terceiro amarelo. Aí acho que nós vamos falar da sequência. Mais para frente, o São Paulo entrou em campo com 9 pendurados, né? Como disse o Crespo, não tem lateral direito, não tem zagueiro. Nós vamos falar do cobertor curto. O cobertor curto continua, o elenco continua curto. O São Paulo é o que menos investiu em direito federativo. A janela só fecha dia 2 de setembro. O São Paulo tenta contratar desesperadamente um lateral direito, enquanto o Santos contrata 2 numa semana. Mais ou menos isso não mudou com a troca de treinador. Eu acho que com a troca de treinador mudou o sistema de jogo. E também acho que uma situação de confiança, de calma para jogar. Mas assim, né, Tironi? Eu acho que essa sensação a gente só teve depois do jogo com o Corinthians. Depois da primeira vitória. Depois que a vitória tira o time do sufoco. E aí, naturalmente, acho que o time se solta, né? Se você reparar, a campanha ainda, com os jogos cheios, com os pontos perdidos, com o aproveitamento, como disse o Massini, é uma campanha ruim. É uma campanha mais próxima de um real Z4 do que de um G4. O São Paulo está em 8º, mas fez 17 partidas. Mas é indiscutível que o time, além dos resultados, jogou bem nessas últimas partidas. E ontem foi, talvez, no Brasileiro, a melhor das partidas. A minha dúvida era se o São Paulo, falava aqui depois do jogo com o Corinthians, conseguiria se mobilizar de tal forma como se mobiliza em jogos contra o Corinthians. O Renato, por exemplo, falou da questão da preparação para os jogos, o dia de descanso, né? O São Paulo teve, em relação ao Fluminense, um dia a menos de preparação. O São Paulo não treinou para o jogo contra o Fluminense. Veio de Caxias, no sábado quem jogou treinou de tênis e foi para o jogo. Mas o São Paulo estava bem armado para o jogo. Curiosamente, o Renato fez com o Fluminense uma coisa que ninguém tinha feito com o São Paulo até então, São Paulo do Crespo. Ele espelhou o São Paulo. Usou também 3 zagueiros. Usou dupla de ataque. Usou 3 volantes para que o jogo ficasse naqueles duelos individuais, né? E vai ser assim a partir de agora. Assim como o Cruzeiro começou a ganhar, decifraram o Cruzeiro. O São Paulo não é nada de outro mundo. E os times começam a estudar essa nova forma de jogar. Foi o que o Renato fez e o São Paulo, até o gol do Arboleda, teve muitos problemas. Depois o gol do Arboleda deslanchou e fez uma partida muito boa, merecendo a vitória até por mais gols. A questão agora, Tironi, é que vai começar o desafio da frente tripla, né? E esse é o desafio do São Paulo na temporada. Porque o elenco do São Paulo ele não contempla possibilidades de jogar de mesma forma em 3 frentes. O que o Crespo sinalizou nessa mesma entrevista é que, possivelmente, eu quero ver, estou pagando para ver, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o São Paulo vai usar uma escalação mais alternativa. Veremos, né? Ele tem de cara um problema para o jogo, né? O Ferrarese foi expulso lá no Recife, então ele não pode jogar. O Ferrarese foi um dos principais jogadores e é um dos principais jogadores da linha de 3 zagueiros. Se o Crespo quiser utilizar uma linha de 3 zagueiros contra o Atlético Paranaense, ele vai ter que usar os outros 3 zagueiros do elenco. O Arboleda, que está jogando todas, o Alan Franco, que está saindo todo o jogo sentindo, e o Sabino. E no domingo ele tem o Internacional. A partir dessa definição, eu acho que vai ficar claro se o São Paulo vai encarar a Copa do Brasil da mesma forma que está encarando o Brasileiro. Eu imagino que ele vai arriscar na Copa do Brasil. Mas para isso ele precisa ter a anuência da diretoria. Então ele falou, não tem lateral direito no elenco. Ele não tem um outro zagueiro também no elenco. Ele não tem uma outra opção para o Marcos Antônio no elenco. Ele não tem
alguns jogadores machucados. O não tem continua existindo. E esse não tem é o que vai ser o desafio do São Paulo quando entra a Copa do Brasil no meio do Brasileiro e da Libertadores. Daqui a pouco tem Medellín. E dos times em frente tripla, não são tantos agora. Tem gente que só tem o brasileiro. O Vessone acabou de falar que tem gente que vai descontar jogo. O São Paulo é o que tem o elenco mais curto. Do time que tem todo jogo, toda semana 3 jogos, o São Paulo é aquele que tem o elenco mais curto. E é isso que vai ser, eu acho que o fator limitante do São Paulo daqui para frente e é onde você vai escolher colocar os melhores. Não dá para jogar com os mesmos em todas as partidas. Para nenhum. O Felipe Luiz fala sobre isso, o Abel fala sobre isso, o Ancelotinho fala sobre isso, né? E deles, quem tem... O Roger Machado, que tem um desafio parecido com o Crespo, porque o Inter também tem as suas limitações, né? Agora, neste mês, agosto para setembro, com a frente tripla, que o elenco, o planejamento para 2025 do São Paulo seria colocado à prova. Veremos como vai sair o Crespo e seus jogadores nesse período. Agora, o Massa, tem uma coisa que é indiscutível. O time está jogando melhor. Não. Um abraço, satisfação. Sem dúvida nenhuma, né? Mas acho que o que faz a diferença aí é a mobilização para o campeonato. Você percebe que é outro time mobilizado. Percebi isso, não foi nem... Foi antes do jogo contra o Corinthians, foi lá em Bragança, quando os jogadores machucados viajaram junto. E você percebeu que aquilo tinha a imagem tinha um significado além da imagem. Quer ver lá o Lucas sofrendo com o jogo e tal, o Caleri. Acho que é aí que entra a questão do Crespo, né? Um comandante novo, tem novas ideias, novo poder de persuasão em cima dos jogadores e faz com que as coisas mudem. Além de ter colocado a diretoria no lugar dela. E acho que, se o Zubeldia estiver ouvindo a gente, muitos desgastes que você teve de graça. Você é muito jovem ainda, talvez, espero que você aprenda com essa oportunidade que teve no São Paulo, ainda mais se você for trabalhar no Brasil, né? E o Cartola diz hoje A, amanhã é Z, deixa os caras se virarem, cuida do seu, faz o seu trabalho em campo. Então, acho que talvez a maiores... O olhar do Crespo, conhecendo já a direção do São Paulo, ele fez com que o time, de fato, tivesse outra composição. Luciano, fundamental, apesar de ter perdido o pênalti. A partida do Marcos Antônio foi excelente de novo. Fica um alerta, até o gol do Arboleda, né? Não estava um jogo decidido, não estava um jogo muito fácil para o São Paulo. Mas depois... Você também pega um adversário com 3 derrotas seguidas, com um treinador que tem muitos limites, que é o Renato, com o seu principal jogador fora, e aí não fez mais, não ganhou demais, porque, né, o jogo teve muitas intercorrências aí. Boa vitória e permite ao São Paulo escolher com mais tranquilidade o que vai fazer daqui para frente. Escolher entre uma Copa e um brasileiro, estando longe da zona do rebaixamento, é mais fácil. Exato. Né? Agora, senão não tem discussão, né? Não tem como, agora fica mais fácil. É mais fácil porque o São Paulo trabalhou para isso, né? Teve poder de reação e principalmente mobilização. Agora, fala, desculpa. A minha dúvida é saber até onde isso vai. Como assim? Essa mobilização. Entendeu? Entendi. Até quando os jogadores terão força para manter essa mobilização. Agora, Vessa, vamos lá. Você que é um cara pragmático. São Paulo, se fosse há 3 rodadas atrás do jogo da Copa do Brasil, todo mundo falou, joga lá com sub-0 e vamos que vamos se salvar no Brasileiro. Agora o São Paulo está em 8º lugar. Tem 2 jogos a mais, é verdade, mas ganhou 3 seguidas. O cenário já é outro. O São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Né? Afinal, quem será vai ser o Palmeiras ou o Flamengo. Né? Então o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Isso está fora de qualquer possibilidade. O São Paulo tem mais 2 competições. A Copa do Brasil e a Libertadores. Não daria para
pro São Paulo pensar mais ou menos como o Corinthians está pensando. Meu negócio é a Copa do Brasil. Pá! O Corinthians só tem 2 frentes. Tudo bem. Corinthians Foi eliminado. eliminado, Não, tô dando um exemplo, tá bom. eliminado taxativamente. Posso ter dado um exemplo errado, O mas Corinthians, o São Paulo não chance pode... de título é só uma. Tudo bem, é do São Paulo? 2. 2. Então o São Paulo não pode apostar nessas 2 chances de título? Já não dá para fazer assim? O que eu quero dizer? Jogar com o Atlético Paranaense para ganhar e poupar no Brasileiro? Com as 3 vitórias, para mim já não tem nem mais a discussão, lá acabou. Agora é para jogar com o titular. Na Copa. Na Copa. Vai, o Arnaldo Faz um primeiro seco resultado ali, com o Atlético Paranaense e aí quando chegar mais perto da próxima que você vai ter que poupar, que obviamente vai poupar, ou você vai tirar algum jogador aí da Libertadores, Cara, é difícil. ninguém vai aceitar nem ficar de fora, quanto uma de corredor de fogo, de chegar de Libertadores. Então, você vai ter que fazer isso lá na frente. Mas no primeiro jogo, fazendo 9 pontos em 9, eu acho que essa discussão nem pode mais acontecer. Você tenta fazer um grande primeiro jogo para você, no mínimo, ter um resultado e lá no segundo jogo você vê o que acontece. Eu acho que já não tem mais essa discussão. O Arnaldo não vai gostar, mas eu acho que não tem mais a discussão. O problema é dele, né, Vessa? Não, a minha visão é que depois de 9 pontos em 9, o São Paulo hoje está na frente do Corinthians. Mais velho. Na tabela. Ele já Ué, passou para a primeira essa- parte da tabela. 22 pontos em 17 jogos, certo? O Corinthians tem 21, é um bom ponto não. esse do Vessone. O Corinthians não é parâmetro do São Paulo. Não, o tudo Corinthians bem. não joga Libertadores, só tem 2 frentes. O São Paulo tem 22 pontos em 17 jogos, Sim, certo? certo. Cada turno tem 19 partidas, certo? A nota de corte do rebaixamento é 45 pontos, correto? Tudo isso é simples. A conta de padeiro, se você fizer metade dos pontos no primeiro turno e repetir a campanha, você está salvo. Só que você tem 22, você tem menos do que o corte, por enquanto, né? Certo? Se você... Digamos que o São Paulo aposte na Copa do Brasil nas 2 próximas frentes e perca para o Internacional e para o Vitória. Então ele fecha com 22 em 19. Ele já está abaixo da nota de corte de novo para ser rebaixado. Simples. Porque não é assim, quando tiver... Já está na tabela, Vessone. Então o São Paulo tem Atlético Paranaense e Inter. Atlético Paranaense e Vitória. Nacional de Medellín e Sport. Nacional de Medellín e Atlético Mineiro. Não tem quando... Já está o calendário. E você tem que escolher a partir daí. Eu entendo, acho que porque você está sugerindo assim, o primeiro jogo é em casa, Copa do Brasil, vamos tentar esse primeiro jogo e depois a gente vê. Né? O depois a gente vê, com um elenco curto, é mais complicado. Não, mas essa não é uma estratégia? Por exemplo, você vai sugerindo aqui. Sugerindo não, pensando. Vai com um time forte para ganhar no Morumbi. Ganha no Morumbi. Do Morumbi do Atlético Paranaense. Aí, com o time no final de semana. E aí, no jogo da volta, que é sintético, não sei o quê, depende do resultado, você perdeu em casa do Morumbi, aí você larga. Você ganhou de 1-0, você... Foi o que o Tite fez em 2015. Ele vai para Vila Belmiro, toma um 2-0, 45 mil pessoas na Neoquímica Arena, ele pôs time reserva. O erro... Porque ele ia pro título brasileiro. Sim. Só que ele, no primeiro jogo, foi o titular e tomou o 2-0. Ele largou a volta. Vamos lá. É estratégia. O Tirone... A torcida ficou você não louca da consegue vida. tirar o não pé sei da o quê. canoa, né, Tirone? Não, Só lembrando, tudo bem. por que caiu o Zubeldia, Massini? Sobretudo. Não, porque não ganhava de ninguém. Não. Chegou lá contra o Copa do Brasil, São Paulo e Náutico, né? Com os jogos do Brasileiro. Não, vamos a Vera na Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo. Machucou o Marcos Antônio, 2-1 pro São Paulo. Vai pro segundo jogo nos aflitos. Não, tem que ir. Depois a gente vê o Brasileiro. Foi lá, machucou o Oscar, Aguaceira, aí perdeu tudo no Brasileiro. Depois dessa maldita campanha na Copa do Brasil. Mas na volta... Porque não tem time para 3 Mas na volta, competições. com 2-1 a favor contra o time de Série C... 2-1 a favor. Calma aí, a favor. Com a mobilização. Você lembra como tava calma, aflitos lá? sim. E fazendo 1-0 no jogo, ele erra. De arrastar o Oscar desnecessariamente até mais Mas não tinha tempo. outro jogador, meu velho. No banco tinha outro. Põe qualquer outro. Então, nessa o que eu hora. vou falar, põe qualquer outro. Se você põe qualquer outro desde o início de uma Ele competição, tinha um você 3-1. sinaliza... Com 3-1 dava pra administrar dentro do Como jogo. 3-1? Ele não. Porque não, o São Paulo fazendo abre- gol lá. Mas abriu o gol lá talvez porque tivesse com o time principal lá. De novo, é aquela coisa. Vocês estão que nem a direção do São Paulo. Vocês querem tudo. Até a Copa São Paulo vocês querem ganhar. Então, com esse elenco aí, como disse o Crespo, eu acho que aí tem uma diferença. O Massini falou com o Zubeldia. Fala de novo com o Zubeldia aí, Massa. Dá um tchau pra ele. Ô, Suba,
Não segura a bucha dos outros. Exato. O Crespo não me parece... Vamos ver, agora é um teste pro Crespo. Não me parece disposto, na sua volta, a fazer o jogo da direção em todas as partidas. Ele está disposto a fazer, parece, o jogo dele. Sim. E quando ele fala que, então talvez o Mike jogue contra o Atlético Paranaense, que o fulano joga contra o Paranaense, ele talvez esteja... Porque ele já foi vítima disso. Com um elenco mais curto ainda. Ganhou o Paulista, certo? Aí tinha Libertadores, mesma coisa. Copa do Brasil e Brasileiro. Privilegiou as Copas. Foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, pelo Fortaleza, que estava muito bem na Copa do Brasil. E o Brasileiro, ele deixou em segundo plano. O que aconteceu? Você está perto da zona de rebaixamento. Tchau, um abraço. Então tá aí, galera. E aí, vai que eu tenho reserva na quinta ou não? Qual é a opinião de vocês aí? Mais uma vitória do São Paulo, né? Ali a tabela ali, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês aqui. São Paulo em oitavo. Pô, que alívio, cara. Ver essa tabela aqui. Na moral. Aqui, ó. Que alívio ver o São Paulo ali em oitavo, velho. 22 pontos, 7 pontos pra zona de rebaixamento. Excelente. E agora foco na Copa do Brasil. Eu ia com time misto. Atlético Paranaense não tá isso tudo. Na Série B. Morumbi. Bota o time misto, cara. Se a gente ganhar de 1x0, 2x0, ótimo. E é isso. Comenta a opinião de vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos crescem pra Banda Esporte, link na descrição. Arnaldo aí, já nervoso aí com esse negócio de mudar o time ou não mudar o time. Comenta aí a opinião de vocês aí. Valeu? É nóis!